Deus vai te surpreender. Você acredita nesta profecia que eu estou falando para você? Hoje eu quero contar a vocês um testemunho que me aconteceu, e por isso que eu disse que Deus, ele vai te surpreender, porque Deus me surpreendeu nesta época em que eu estava buscando ao Senhor. E para contar esse testemunho, eu quero usar o texto da palavra que diz que para Deus nada é impossível. Então entenda uma coisa: o que me aconteceu na época em que eu estava buscando, bem no princípio da minha caminhada, trouxe para mim uma motivação a mais para entender que Deus supre as suas necessidades no momento certo, no momento em que você menos espera, no momento da sua grande dificuldade. Deus mostra que é contigo. Eu quero contar hoje esse testemunho para que você seja edificado pela palavra de Deus e pelo que Deus faz ao surpreender os teus servos. Então eu peço a você que você preste bastante atenção. Eu estou aqui na obra, na igreja, fazendo um trabalho de pedreiro, e Deus me trouxe à memória o que Ele fez bem lá no início da minha caminhada. Eu vou te contar a partir de agora. Teve uma época em que eu tinha trabalho, eu iria receber, mas não naquela semana, mas 2 semanas para frente, e era um período em que nós estávamos passando por uma dificuldade grande. Nós não tínhamos naquele dia o que comer, mas mesmo assim nós fomos à casa do Senhor para o adorar, porque eu acreditava sinceramente na palavra que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarei, batei e a porta se abrirá. Eu estava fundamentado na palavra que diz que para Deus não há nada impossível, que Deus poderia de alguma forma enviar o mantimento, porque a própria Bíblia nos mostra isso claramente. Então observe que se você tem como base a palavra, você não é que você vai descansar e ficar totalmente tranquilo, porque é natural que você sinta as preocupações cotidianas, as preocupações que todo mundo tem. Não adianta, não é porque você é cristão que você não vai ter. E nessa época eu estava namorando com a minha esposa atual, com quem sou casado e tenho um filho, e elas estavam passando por um momento difícil. Então eu estava junto, ajudando, apoiando. E o que aconteceu? Aconteceu que naquele dia em especial, nós apenas tínhamos feito o café da manhã e passamos quase que o dia todo sem comer quase nada, e depois nós fomos para adorar a Deus. E o pensamento assim da pessoa, que tem que suprir a necessidade, o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer, porque eu só vou receber daqui a 2 semanas à frente. Eu não pediria nada emprestado a alguém, não tinha como fazer isso. Então ocorreu o seguinte: nós fomos para o culto, fomos adorar o Senhor. Meus amigos, aconteceu algo, por isso que eu trago esse testemunho, para que a sua fé seja edificada, porque Deus, Ele pode agir nas causas mais improváveis, em coisas que você fala: como é que isso aconteceu? Porque até hoje eu não sei como aquilo aconteceu, eu não sei quem enviou o mantimento, eu não sei quem colocou aquelas bolsas ali, quem fez aquelas compras. Eu só sei de uma coisa: nós fomos adorar o Senhor, adoramos a presença do Senhor, glorificamos, exaltamos, tive a minha oportunidade e voltamos para casa. E quando eu voltei para casa, juntamente com a minha namorada na época, minha sogra, também a minha cunhada, quando nós chegamos no portão e abrimos a porta, que olhamos para visualizar, logo a porta de entrada,
haviam pelo menos 8 sacolas de compra. E surpreendentemente, parece que a pessoa ouviu todo o desejo que tínhamos ali de ter como alimento. Tinha biscoito, tinha leite, tinha até, como a gente fala, carne. Tinha tudo. Tudo estava ali, em perfeito estado. Ninguém mexeu. Parece que em alguns minutos a pessoa esperou que a gente estivesse chegando e foi ali, colocou rapidamente e foi embora. E aí, surpreendentemente, a minha sogra fala: você está brincando, né? Foi você, para poder fazer surpresa. E eu, sem entender nada, falei: gente, não fui eu, não tem como ter sido eu, porque eu saí no mesmo tempo que vocês, eu estava junto com vocês, fomos para a igreja, voltamos e aqui nos deparamos com isso daqui. Aí, na dúvida, né, aquela dúvida, quem colocou isso daqui? Será que isso aqui está oferecido? Eu falei: a própria palavra de Deus diz que aquilo que nós consagrarmos a Deus, nenhum mal nos fará dano algum. Então oramos ao Senhor, agradecemos a Deus porque o Senhor enviou o recurso mediante a nossa necessidade. O Senhor supriu realmente o que nós estávamos dependendo, né, de se alimentar. E ali eu pude ver que Deus, Ele surpreende. Por isso que eu quero contar esse testemunho simples, sabe? Uma coisa simples, mas quando você olha para o âmbito espiritual e para a sua vida com Deus, Deus, Ele surpreende a cada dia o teu servo e a tua serva. Eu de fato quero usar esse testemunho para poder lhe dizer que se você está sentindo falta de algo, está com algum tipo de necessidade, está passando por momentos difíceis, saiba de uma coisa: Deus pode e vai te surpreender, porque Deus suprirá, sem sombra de dúvidas, todas as tuas necessidades. Basta você se basear, ter como base a palavra, crer que Ele é fiel para cumprir isso sobre a sua vida e pedir ao Senhor com fé, porque o demais Deus sabe do que você necessita. Eu quero que esse testemunho ele sirva como base para você entender que quando Deus quer, Deus usa qualquer pessoa, talvez a pessoa mais próxima, talvez a pessoa que diz com palavras que não gosta de você, talvez Deus use essa pessoa e ela achando que vai te humilhar de alguma forma ou que vai tirar sarro da sua cara, mas mal sabe ela que Deus está usando a vida dela para que possa abençoar a sua vida, você que é um escolhido do Senhor. Entenda uma coisa, que esse testemunho sirva para poder edificar, para poder massificar mais a sua fé em Jesus Cristo. E saiba que Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas inimagináveis. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, porque Deus te ama. Eu espero que esse testemunho possa edificar a sua vida, possa edificar a sua fé, e eu espero que você, em nome de Jesus Cristo, receba aquilo que o Senhor está reservado para você. Deus abençoe sua vida. Olha, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, deixa o like aí para poder nos ajudar, para que o YouTube possa divulgar mais, e comente aí: Deus algum dia já te surpreendeu? Deus algum dia já fez algo que você falou: meu Deus, como isso pode ter acontecido? Se Deus já fez isso na sua vida, deixe nos comentários para poder edificar também as fé dos outros amados irmãos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.